E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá bom? Espero que vocês possam estar aí se cuidando, tá certo, galera? Dando continuidade às nossas aulas, né? Dando continuidade justamente ao nosso conteúdo de geografia. Eu não sei se vocês lembram, mas na aula passada a gente falou um pouco sobre essa questão da litosfera, biosfera, hidrosfera, né? A própria atmosfera, né? E hoje, galera, a gente vai continuar falando um pouco sobre essa questão da dinâmica terrestre, tá? Sobre essa questão da dinâmica da Terra. Galera, pode se classificar em duas, né? A dinâmica interna e a dinâmica externa, tá bom? A dinâmica interna, ela se baseia justamente nessa questão da estrutura interna, tá bom? O grau geotérmico, as placas tectônicas, tá bom? Mudanças na superfície terrestre, o famoso tectonismo, vulcões, abalos sísmicos, tá bom? E por fim, rochas e minerais. Galera, então, como vocês sabem, a Terra ela é formada por várias camadas, né? A formada é costa terrestre, o manto superior, depois a gente tem essa questão do manto inferior, né? O núcleo externo e o núcleo interno, tá bom? São aí algumas estruturas da Terra que a gente vai trabalhar, né, depois de que a gente terminar essa questão da dinâmica terrestre, tá bom? A gente vai começar a falar um pouco sobre essa questão da estrutura. Galera, primeiro ponto aí, né, a costa ou a litosfera, né, foi algo que a gente falou na aula passada. Sua composição é exatamente do material sólido, né, constituído por rochas, argila e areia, tá bom? O cial, né, que nasce sobre essa questão dos continentes, né, o cima sobre os pisos oceânicos, né, e essa extensão ela gira em torno de 5 a 70 quilômetros, tá bom? Depois a gente tem, galera, a astenosfera, né, que é uma zona de contato com a camada interna, né, uma espessura de mais ou menos 300 quilômetros, né, e a sua composição é de materiais mais fluidos, né, que surgem na superfície após justamente a erupção de um vulcão. Um exemplo disso pode ser a lava, nessa questão aí da lava. Galera, e aí a gente tem o manto ou a mesosfera, né, que é uma camada intermediária, né, que se encontra entre a litosfera e o núcleo da profundidade, com profundidade máxima de aproximadamente 2,900 quilômetros, tá bom? Você tem aí uma composição, né, dessa estrutura conhecida como mesosfera, né? Com o aumento da profundidade P e T, né, aumentaram também sua proporção, tá bom? Esses materiais da mesosfera, você pode encontrar ele de forma pastosa, né? Já é um material aí mais pastoso. Galera, por fim, a gente tem essa questão aí do núcleo da Terra, né? Que ocupa uma porção mais central no meio da Terra, tá bom? É como se a gente fosse partir, né, o planeta Terra, tá bom? E ali você vai encontrar o núcleo, né? Essa ideia mais central, tá bom? A sua composição é de níquel e ferro, tá certo? Tem aproximadamente 3,5 milhões de ATM, tá bom? E ele forma justamente essa questão principal, né? Tem o famoso núcleo externo e o famoso núcleo interno, tá bom? O núcleo externo, galera, ele é formado por fluidos, né? Contato com o manto, uma profundidade de aproximadamente 2,900 quilômetros, né? Em uma extensão de 5.000 quilômetros quadrados, tá certo? Já o núcleo interno, ele é extremamente sólido, né? Olha só, o externo é fluido e o interno é sólido. Tem uma profundidade também muito parecido com o externo, né? De aproximadamente 2,900 quilômetros, tá bom? E é elevado à pressão, né? E a sua temperatura, ela é extremamente elevada. Galera, e aí saindo desse contexto, a gente tem aí o famoso grau geotérmico, né? A cada 33 metros de profundidade, em média, né, a temperatura se eleva em 1 grau, né, em relação à temperatura da superfície, né? Essa comprovação ela se dá justamente pelas altas temperaturas no interior das minas de exploração de minério, né, como as famosas fontes de águas termais, tá bom? Então, assim, o grau térmico, né, ele representa justamente essa questão da profundidade média e a temperatura que é encontrada, né, a cada 33 metros de profundidade em média na superfície terrestre, né? Como eu falei para vocês, há uma comprovação justamente pelas fontes de águas termas, né, que são extremamente quentes essa água. E a gente tem essa questão das placas tectônicas, né?
Acho que vocês já ouviram muito o professor de geografia falar: ah, mas o Brasil está numa placa toda completa, mas como vocês podem ver acompanhando aí os noticiários, vários tremores de terra a gente tem enfrentado, né? Então, galera, a superfície terrestre, né, ela passa por mudanças constantes, né, desde o surgimento de montanhas, né, a escavação de valas, né, e continentes que ficam flutuando, né? O relevo terrestre está sujeito a ações externas e internas, né, como ações de vento, né, correntes oceânicas, né, precipitações, né, que essas modalidades elas estão justamente ligadas a essa ação externa, né, com a questão do calor, a pressão, né, gerando no centro da Terra justamente uma construção de superfícies internas, né? Então esses efeitos, galera, eles vão causar, desculpa, justamente mudanças lentas, né, nos continentes e uma elevação justamente das montanhas e de um processo de erupção que ocorre naturalmente nessa questão aí da Terra, tá bom, galera? Uma coisa também que vai muito comprometer, né, essa erupção, que é justamente os vulcões, beleza? Pessoal, e aí a gente tem também o tecnonismo, tá bom? Mas aí vai ser um assunto para nossa próxima aula, galerinha do sexto ano, fiquem ligadinhos e até mais.